e o Senhor libertou, vem aqui contar para nós. Se tem alguém aqui que passou alguma frustração, alguma coisa nesse sentido, vem aqui contar para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Mas eu confesso que no momento que o irmão pediu, anunciou essa parte, o Senhor já tinha colocado dentro do meu coração uma obra nesse quesito que o irmão comentou. Eu agradeço a Deus, estava passando por um processo muito difícil na minha vida e fui tomado por uma depressão muito grande. E dado o momento dessa depressão, eu estava dentro da minha casa, escrevi uma carta que eu não queria mais ser auxiliar e tudo mais, e eu estava preparado para entregar essa carta para o meu cooperador de jovens, e de repente Deus se usou de um irmão com um dom muito maravilhoso. Ele ligou para mim do nada e ele começou a contar uma obra em relação a essa situação. Eu comentei com ele o que eu estava passando, e ele falou para eu rasgar aquela carta porque não era a obra de Deus na minha vida, e eu desisti. Eu agradeço a Deus que, por conta da depressão, eu estava tomando os remédios muito fortes e aqueles remédios estavam me impedindo de sentir a presença de Deus. Eu não conseguia mais sentir absolutamente nada, aquilo me deixava sem sentimentos, aonde eu não conseguia nem mesmo entender a palavra do Senhor mais. E aí eu cheguei no meu cooperador de jovem, conversei com ele, rasguei a carta, eu falei, olha, eu vou continuar servindo a Deus, mas fique ciente, eu não consigo mais entender a palavra do Senhor, eu não consigo mais sentir o Senhor, e eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu agradeço a Deus que no outro dia era culto na nossa congregação, e eu estava muito guerreado, muito angustiado por conta de tudo que estava acontecendo. E de repente um dos nossos anciões estava entrando pelo corredor, e eu fiquei mais angustiado ainda porque eu pensei que viria uma doutrina. Eu falei, Senhor, eu já estou provado, vai vir uma doutrina, o que vai ser de mim nessa noite? Mas naquela noite o Senhor tomava o servo de Deus na palavra, aonde a palavra bate da porta de Davi, o que Deus abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. E Deus tomava o irmão numa linhagem maravilhosa. Ele falava assim, era um culto oficial, mas ele falava, moço, hoje você entrou aqui e por conta das adversidades da sua vida, você não consegue mais me ouvir nem entender a minha palavra. Os remédios estão deturpando os seus sentidos, aonde você não consegue me sentir mais. Mas ele falava assim, Deus manda anunciar através desta palavra. Eu te trouxe aqui não é para perecer, você não vai voltar para trás, você não vai resistir. A porta que eu abri na tua vida, ninguém vai fechar, nem mesmo você tem autoridade de fechar. Hoje eu liberto a tua mente, a tua alma, e o meu nome vai ser glorificado. Eu agradeço a Deus que naquele culto eu chorava feito criança do início ao fim. O Senhor devolveu a promessa na minha boca, me libertou daquela depressão naquele momento, todo sentimento de ir embora, de desistir, de deixar tudo para trás, foi embora, e eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Tem alguma moça valente, um outro? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Uma obra de reflexão, já tinha dado também na oração, a petição para uma confirmação, para fazer a vontade de Deus, porque bastante essa obra, porque eu creio que alguém está fazendo aqui essa prova, mas hoje, se você crer, o Senhor vai te libertar. Glória. Lindo que Pai! Agradeço a Deus que criança, aí eu perdi minha mãe quando eu tinha 13 anos para 13, e ali era um sofrimento que entrou na minha alma, e ali aquela tristeza tocou no meu coração, e ele entrou, eu tinha um vizinho que ele sempre levava a gente para brincar assim, lá na perto da onde ele trabalhava, e esse vizinho era macumbeiro.
Glória a Jesus. E ali ele me levou um dia para ficar com aquela criança. E naquela casa era o centro de macumba, eu não entendia nada. Glória a Jesus. E ali aquele espírito me pegou naquela casa aquele dia. E eu saí correndo para fora da casa, gritando, achando que ia morrer. Eu comecei a gritar, pedindo socorro, socorro. E a mãe daqueles meninos, a tia, começaram a rir da minha cara, porque ela sabia que eu estava com o espírito. Glória a Jesus. E ali fui para casa com aquele espírito. E aquele espírito me seguiu, glória a Jesus, há mais de 2 meses. E ali o Rio de Janeiro é bem quente, lá é bem sol. E ali estava tudo nublado. Para mim, onde eu passava era nublado, era tudo sem cor, era uma depressão de alma, glória a Jesus, aleluia. E aquela depressão, glória a Jesus, e aquela depressão me tomou. Onde eu ia, não sentia alegria, não sentia nada. Era uma criança com depressão e não falava para ninguém, glória a Jesus. Quem acha que a criança não passa prova, glória a Deus, aleluia. Criança passa prova também, e às vezes nem fala para o pai, glória a Jesus, aleluia. E aí passava aquela prova, passava para lá e para cá, fiquei mais de 5, quase 2 semanas sem me alimentar, não conseguia comer, não conseguia jantar, estava emagrecendo, e já estava começando a ver aquela ânsia de morte, e começou a apertar aquilo, glória a Deus, aleluia. Mas eu não conhecia esse caminho, e ali um dia eu fui passando porque eu nasci na Assembleia, mas eu já estava afastado quando minha mãe faleceu, e ali eu passei pelaquela igreja aquele dia, o Senhor colocou no meu coração para entrar, glória a Deus, aleluia, e ali, glória a Jesus, o inimigo ficou guerreando comigo, se eu entrasse eu ia cair, glória a Jesus, mas eu entrei, eu falei, eu vou cair, eu já estou morrendo, e quando eu entrei, glória a Jesus, sentei naquele banco lá, onde o Senhor tiver que fazer a obra, o Senhor vai fazer a obra, pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser na Assembleia, pode ser na Batista, pode ser na Macumba, o Senhor entra em qualquer lugar e faz a obra, fica tranquilo, que eu vou lá e vou fazer a obra, glória a Jesus, e ali o Senhor, glória a Deus, tinha aquele coro, e começaram a cantar, e aí começou a descer uma lágrima no meu olho, eu fiquei limpando toda hora, aquela lágrima aumentando, eu limpava e aquela lágrima começou a aumentar, daqui a pouco os 2 olhos começou a sair lágrima, e aí começou a descer o choro, chorei muito, e ninguém foi entendendo, e aí aquela lágrima era o Senhor me limpando, daquele espírito chamado depressão, glória a Jesus, aquele espírito saiu daí, glória a Deus, aleluia. Saí dali liberto, glória a Jesus. Cheguei em casa, consegui jantar, glória a Deus, aleluia. Mas não parou por aí, porque o mundo me abraçou, voltei para o mundo de novo. E aí pegou uma ansiedade, glória a Jesus. Aí pegou a depressão de novo. E aí eu comecei, glória a Deus, ir para o hospital. Chegava no hospital, eles não me admitiam, não falavam que eu não tinha nada. Eu ia lá, falava que estava morrendo, que estava com problema no coração, mas eles falavam que não era da minha cabeça, e eles me davam diazepam para mim para casa, para me acalmar, glória a Jesus. Ia para casa, passava 2 semanas, outra semana já me dava de novo aquela ânsia de morte, aquela angústia no coração, na alma, parecia que uma coisa estava me sugando, mas aí eu ia para o hospital, eu estava chorando com o médico, eu falei, não me deixa embora, que eu estou morrendo. Eles batiam minha pressão e falavam, você não está morrendo, você está bem, está mais bem do que uma criança. Eu falei, eu estou morrendo. Eles, não, você não está morrendo, eu vou te dar outro diazepam, e me dá outro diazepam e ia para casa. Teve outra vez que eu fui de novo lá, eles me botaram na cama, eu falei, ó Samuel, eu vou fazer um negócio contigo, vamos fazer o ecocardiograma e você vai ver que você está bem. Botou todos os aparelhos da cabeça aos pés em mim, e aí meu coração estava perfeito, glória a Jesus, a minha pressão estava perfeita, mas a minha alma não estava perfeita, glória a Jesus, aleluia. E ali, glória a Deus, eu fui para casa, ali bem triste, falei, agora eu vou morrer, glória a Jesus, aleluia. O Senhor me trouxe para esse lugar, e também eu comecei a ver que esse espírito atrás de mim, glória a Jesus. Quando o Senhor começou a me chamar nesse caminho, foi me chamando, eu fui vir um dia, quando eu vi um dia, eu via que eu estava melhorando, eu via 2, eu via que estava melhorando, o Senhor tirou glória da minha boca, e aí quando aquele espírito começava a tomar, eu começava a dar glória, e
era de 2 dias que eu caminhava, eu estava caminhando 3, eu estava caminhando 4, até chegar no batismo. Ali aquele Espírito começou a sair de mim, glória a Deus. E ali quando eu começava 5, eu estava congregando todo dia. E cada vez que o Espírito botava aquela ansiedade de morte, eu dava um glória, o Espírito corria, eu começava a clamar no Senhor, orava, buscava, o Senhor mandava aquele Espírito embora, ensinava no Santo Batismo, o Senhor me libertou do completo. Glória a Jesus, aleluia. Se tivesse mal te perseguindo, começa a clamar, começa a dar glória, começa a me buscar, que eu vou te libertar. Glória a Jesus. Se você não fazer essa obra que o Senhor deu te contar, agradeça a Deus por tudo, perdão o tempo tomado, Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer, Glória a Deus. porque não tem porque foi educação médica, mas Deus me livrou de uma forma que eu não consigo descrever, irmão. No ano de 2024, irmãos, eu já sofria com um sentimento, ainda sofro desse, e às vezes eu acho que uma pessoa não gosta de mim. Em 2024, um dia, aconteceu isso, e essa pessoa falava comigo, e parecia que eu ouvia errado, porque eu me machucava muito. E um dia eu peguei uma carteirinha no remédio que eu tomava, era um levinho, né, era um de eu olhei pra carteirinha e falei, não dá mais, eu peguei 3 remédios, coloquei na boca e bebi água. Eu dormia ali, estava na escola, e eu fiquei... Glória a Deus. Estava dormindo e eu não acordava, Glória a Jesus. chamava meu pai. Aí a mãe pede na escola, Glória a Jesus. e ele me levou no médico e conseguiu me tirar aquela confiança de mim. Aleluia. Só que eu agradeço a Deus porque Deus não depois Aleluia. Glória a Deus. Um abraço do meu pai. Glória a Jesus. Aleluia. Mas o que ensina por amor ensina muito mais. Glória a Porque acontecia ainda. Glória a Jesus. Então, mas a minha mãe me abraçava, meu pai me abraçava. Glória a Jesus. E quando eu precisei deles, eles estavam lá, eles me bateram. Glória. Foi aqui nesse da igreja, também Deus me curou de muita coisa. Porque depois disso ainda ficou aquela dúvida. Eu não morri. Eu tinha ido no culto antes, Deus não tinha me visitado. Glória a Jesus. Daí eu tava com aquele negócio aí. Glória a Deus. Deus Pai. Daí um dia eu fui no culto. Irmão, eu não lembro qual foi a palavra. Eu lembro de eu chorando na cobertura de Deus. E muito tempo que eu chorava, irmão. Eu lembro disso também, irmão, porque eu tenho uma tia que ela tinha muitos anos de guerra. E ela não estava conseguindo dormir direito. E a minha avó da puta, que tinha hora que ela tinha vezes que ela se debatia igual uma cobra ali no chão. E eu estava muito preocupado com essa tia, porque ela era muito amiga da minha mãe, na época de infância. E eu estava morando com ela, pra ela ir pra casa. E ela foi lá pra casa e formou lá em casa orar. Tem gente que não precisa dessa coisa de orar. Glória a Jesus. Aleluia. Mas é uma coisa de partilhar. De fato, é uma coisa de quando você ora, você não está falando mais. Glória a Jesus. Aleluia. E uma hora que me marcou muito foi quando minha mãe, eu tive de chorar. Ela perguntou para o irmão:
ela pode parar de dormir de vela. Meu irmão falou, pode. No outro dia, ela estava dormindo. E ela acordou com perdedores por cima. Muitas obras que o Senhor tem feito, mas o que eu quero dizer aqui? Que não é você gritando, não é você batendo em quem precisa de ajuda, que você vai resolver a situação. Que agora nós precisamos pelo amor. Porque muitas dessas vezes eu aprendi que a gente tem a ver Deus nos pequenos detalhes da vida. Ah, tem um passarinho. Assim, cai no chão. Glória a Deus. Pegar o passarinho e aquela feliz. Glória a Deus. Você vê, nossa, como Deus é maravilhoso. Cada detalhe desse passarinho é tão pequenininho, é tão complexo. E eu conseguia ver a perfeição de Deus na folha de um ar. E eu acho que é a capacidade que ele tem de desenvolver. Glória a Deus por tantas obras que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estou com uma casa no nome de Deus. E eu estou com Senhor Jesus. De oração da irmandade. Muito importante. Glória a Deus. Tudo para os meus votos. Deus seja louvado. Glória a Deus. 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 Eu agradeço a Deus por esta preparação de estar aqui no meio de vós. Desde o ano de 2000, ou de 1995, que o Senhor me dá graça de vir aqui para Tubarão, a casa do saudoso irmão Wando. E aqui em Tubarão o Senhor fez grandes obras, milagres que apalpando. E quando viajamos dali para o Rio Grande do Sul, Caxias, Canoas e outros lugares, Passo Fundo, nós vimos muitos milagres que o Senhor deu a graça de contemplar. Glória a Deus. Isso também, irmão Flávio, há muitos anos, desde o princípio, e o Senhor tem nos ajudado grandemente. O Senhor me chamou nesta graça ainda jovem, eu nasci e cresci ali na congregação da Água Rasa, em São Paulo, e fui auxiliar. Deus preparou uma das suas filhas que também era auxiliar, e deu um casal de filhos. Uma hoje está aqui, outro está na Argentina por motivo de estudos. O Senhor chamou todos nas águas do Santo Batismo e serão nós quatro com um dom de evidência de nova língua. Dou graças a Deus também que por 23 anos o Senhor deu a graça de louvá-lo como meu instrumento. E nesses 23 anos, 22, o Senhor me deu o privilégio de ajudar os irmãos no ensino musical, ali na Casa de Oração da Água Rasa, em outras casas de orações e também no interior de São Paulo. Eu dou graças a Deus porque há 14 anos atrás o Senhor permitiu que eu mudasse para uma igreja num bairro próximo aonde eu estava morando, e ali, irmãos, ainda meus filhos meninos, eles acabaram fazendo uma amizade com aquela mocidade daquela localidade e sentiram de fazer ali a comum. Como eu estava muito enraizado na congregação da Água Rasa, porque eu nasci ali, irmãos, eu relutei muito, mas Deus, pela sua palavra, fez entender que era para mudar. Passando 1 ano e meio ali, irmãos, o Senhor acabou me confirmando para cooperador do ofício ministerial ali naquela casa de oração do Jardim Árabe.
Dou graças a Deus, irmãos, que quando eu ali fui confirmado, só tinha um ancião, não tinha cooperador de jovens e não tinha também diáconos. Eu dou graças a Deus que ali é uma casa de oração que cabe 450 pessoas, mas toma Santa Ceia 830. Era uma situação bastante difícil, mas o Senhor, quando me confirmou, o Senhor me deu o privilégio de, durante 1 ano e meio, atender às reuniões de jovens, atender alguma coisa também na parte dos diáconos, me envolvi com a manutenção, e, irmãos, era uma alegria muito grande ali com aquela equipe de manutenção, cuidar com zelo da casa de Deus. E também o Senhor deu a graça, irmão, de estar ali. Eu dou graças a Deus, porque por conta de um trabalho, eu estou aqui em Tubarão uma vez por mês, ou mês sim, mês não. E agora eu cheguei quarta-feira, está eu, minha esposa e minha filha, e algumas funcionárias ali que trabalham conosco, são nossas irmãs. Irmãos, e quarta-feira eu cheguei aqui em Tubarão, mas na terça-feira eu recebi uma ligação do meu ancião, que foi orada no Brasil, eu fui confirmado como ancião também, ali na congregação do Jardim Ara, e no dia 8, agora no mês de outubro, será a minha ordenação. Glória a Deus. Peço oração pela querida Irmandade, porque eu quero cumprir a minha missão, que é salvar a minha alma e ajudar o povo de Deus também a entrar. Glória a Deus. São muitas obras que Deus fez, mas agora, 2 semanas atrás, nós tivemos ali a missão fraternal, que era a antiga missão Resgate, o projeto Resgate, e nós tivemos ali a missão fraternal. Nós ali em São Paulo temos 10 setores, só no nosso setor, que é o setor 1, são 51 casas de oração. E foi feita essa missão ali em São Paulo, só no setor 1, com essas 51 casas de oração. Participaram, irmãos, foram mais de 4.000 visitas que nós fizemos ali no sábado e no domingo. Nós chegávamos 7h30 na igreja, tomávamos o café, acabava de tomar o café, nós íamos para dentro da congregação, super lotada, 5 congregações de apoio, super lotadas. Aí a mocidade que levava o violão, que levava os instrumentos, nós ali nos reuníamos, tinha um encarregado regional sempre comandando, e ali nós cantávamos hinos, vários hinos, até a glória de Deus nos tomar. Depois nós fazíamos uma oração, e como era 9h15, 9h30, nós saíamos para o campo para fazer visitas, e foi feita aproximadamente 4.000 visitas. Nos sábados, irmãos, em todas as casas de orações ali, das 51 do setor, 47 teve busca de dons, onde o Senhor grandemente nos abençoou. Glória a Deus. E depois as almas que nós convidávamos para ir por batismo, teve o batismo, e Deus chamou 110 almas também às águas do Santo Batismo. Teve uma obra que Deus fez, irmãos, que foi um grupo de moços e moças, e ali foi fazer uma visita, e era do lado de um bar, e como não avisou a família, quando eles chegaram lá, a família tinha ido viajar. Aí o dono do bar saiu e falou assim: vocês vieram visitar a família aqui? Eles foram viajar. Aí eles ficaram assim meio tristes, mas o dono do bar falou: vocês fazem visita só para pessoas da sua igreja ou para quem não é da igreja também? Aí uma moça tomada por Deus falou: não, a gente faz visita para quem Deus colocar no coração, independente se for da igreja ou não. Por quê? Ele falou: não, então marca uma visita para um dia vocês ir visitar a minha casa. Aí Deus tomou aquela moça e falou assim: olha, a visita vai ser hoje. Ele falou: como hoje? Eu estou aqui no bar, tem os meus clientes, tem umas pessoas ali comendo e bebendo. Mas ela falou: não, a gente não pode cantar um hino aqui para o Senhor. E aí ele chegou, o irmãozinho do bar, bateu palma e falou assim: olha, tem esses moços, essas moças evangélicas que estão aí, e eles querem cantar um hino. Vocês concordam que seja cantado um hino?
Aí um que estava lá sem camisa, ele falou, claro que concordamos. Se é coisa de Deus, vai fazer bem para nós, não vai fazer mal. E ali, irmãos, entraram, cantaram um hino. E, irmãos, e quando estava cantando o hino, aquele dono do bar que foi para trás do balcão, ele começou a chorar muito. Aí essa moça perguntou, por que o senhor está chorando? Ele falou, não, porque eu também já fiz parte dessa igreja. E faz 30 anos que eu nunca mais pus o pé na congregação. Bendito é o Senhor, eu dou graças a Deus, irmãos. E ali ele falou assim, tinha um hino que mexia muito comigo. É um hino que fala que onde tinha tristeza, apareceu alegria. Aí aquela moça falou, onde havia pranto, júbilo se ouviu. Então nós vamos cantar aqui e tocar aqui para o Senhor. Eu dou graças a Deus que ele tocando e cantando, Deus devolveu a promessa para aquele homem. Dou graças a Deus que aí um moço falou, agora nós vamos orar. Eles abaixaram a porta, oraram, a glória de Deus passou ali e toda aquela casa voltou a congregar novamente. Foram muitas obras, irmãos, o tempo não dá mais, mas nós sentimos a glória de Deus, os dons de Deus, almas que foram seladas. E o Senhor até hoje faz nós sentirmos a virtude dessa missão que passou ali em São Paulo. Ao voltar, eu quero ser acompanhado com as vossas orações e levar as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, tem aqui uma necessidade das coletas. A mocidade, a irmandade, ajuda nesta parte tão nobre na obra de Deus. Aqui nós não temos o dízimo, irmãos. Também não censuramos as igrejas onde tem o dízimo, mas aqui Deus nos guiou e nos iluminou que não é necessário o dízimo e a obra tem crescido. Então, as coletas aqui feitas é com o fruto do amor que o Senhor coloca no coração da Irmandade. Tinha uma menina que ela tinha muito desejo de dar dinheiro na coleta e ela queria dar R$10 e foi pedir para o pai dela. O pai falou, eu não tenho, mas ora a Deus que Deus prepara. E aí, irmãos, essa menina não tem, ela foi lá e colocou uma balinha dentro da caixa coletora. E ela colocou aquela bala na caixa coletora, quando foram contar a coleta, tinha uma bala. Aí falou, nossa, alguém pôs uma bala. E aquele irmão porteiro que estava ali contando, ele falou, somos em 5, essa bala não vai dar para dividir em 5. Dá essa bala para mim, eu vou comprar ela por R$10. Ele começou R$10 ali, era que aquela menininha da bala tinha um desejo de colocar na coleta. Então, aquilo que Deus colocar no coração da Irmandade, abra as mãos e o coração, seja o que for, a quantidade que for. Irmandade, eu vou falar aquilo que Deus me revelou. Glória a Deus. Deus quer soltar a obra aqui nesta região. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um espírito que luta muito para que Glória a essa Deus. obra não prospere nessa região. Mas o Senhor convoca toda essa mocidade, toda essa irmandade, para que esse espírito venha cair e essa obra venha prosperar. Então, nesta noite, aqueles que sentirem, que sirva a Deus nesta parte também. Tem mais alguma coisa?